Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quero dar a vocês mais uma vez as boas-vindas a mais um devocional Mulheres, que tem como tema hoje órgãos vitais. Vamos entender com o texto bíblico e com a explanação por que o tema? O tema ele foi extraído no capítulo 12, versículo 24 de 1 Coríntios, que está escrito assim: Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Vamos entender? Com a palavra aqui da Viviane, ela nos fala assim: ao sermos elogiadas, normalmente as pessoas costumam destacar a beleza do que está aparente, como nossos olhos, nosso sorriso, nosso nariz, ou cabelo, né? E nunca ouvi alguém dizendo assim: uau, ela diz assim, nunca vi alguém dizendo como, uau, seu pulmão, que lindo, né? Que lindo pulmão você tem. E nunca vamos ouvir, né? A não ser pelo um raio-x ou um ultrassom, algo assim que o médico às vezes nos fala, né? Quando está tudo bem. A razão, ela é óbvia. O pulmão e outros órgãos internos não podem ser vistos, porém, apesar de não estarem em evidência, são chamados de órgãos vitais, sem os quais não sobreviveremos, né? Não sobreviveríamos. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo explica que assim como nenhuma parte do nosso corpo físico é mais importante do que a outra, o mesmo acontece com a Igreja de Cristo. Quer dizer, ele diz como nenhuma parte do nosso corpo físico é mais importante do que a outra, e a autora compara, o mesmo acontece com a Igreja de Cristo. Mais que isso, essa passagem instrui acerca de valorizarmos os membros do corpo tidos como menos honrosos, para que não haja divisão. Vejo muitas pessoas em cargos de destaque em suas igrejas sobre os holofotes, com microfone nas mãos, mas, apesar de ser comum, não é o que Deus mais valoriza. A verdadeira honra está num cultivo de um coração humilde. Uau! A verdadeira honra está num cultivo de um coração humilde. Um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. Aleluia! Que é justamente o que nos manterá vivas espiritualmente. Um coração quebrantado, um coração cheio do Espírito Santo é o que nos vai manter vivas espiritualmente. É certo que em determinados momentos, algumas de nós estarão em maior evidência do que outras. Mas precisamos compreender que isso não nos torna melhores do que as mulheres que servem nos bastidores. Oh, glória!
Isso é muito sério e muito evidente para nós, né? Que estamos sempre por trás dos bastidores. Eu me refiro a um grupo de oração, por exemplo. Um grupo de oração, um ministério de oração, ele está por trás dos bastidores. E ele não é menos importante do que os que estão em frente, os que estão nos púlpitos, com os holofotes, com os seus microfones, com a sua boa oratória. Ele não é menos importante. Todos para Deus têm o mesmo valor. E aqui a Viviane continua nos falando assim: não temos de buscar exposição. Deus se agrada daquilo que somos por dentro, que está no nosso coração. Ele se agrada daquilo que somos por dentro, independentemente da posição que ocupamos agora. E ela finaliza falando assim: a pergunta de hoje é: como está o seu interior? Como está, mulher, o seu interior? Você tem permitido que o Senhor aperfeiçoe sua mente e coração ou está mais preocupada em ser vista e elogiada pelos outros? De novembro, ela fala assim que nesse 7 de novembro, gostaria de recordá-la que é Cristo quem sustenta a sua vida e a minha, palavra minha, tá? Vamos entender o que a Viviane nos fala aqui. Ela diz: nesse 7 de novembro, gostaria de te recordar que quem sustenta a tua vida, mulher, é Cristo. É Cristo Jesus que nos sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Pai. Amo ser sustentada por ti, Paizinho. E ela continua falando assim: não os aplausos. Eu vou ler novamente o contexto aqui. Neste 7 de novembro, eu fiquei muito empolgada e falei algumas coisas de mim mesma. Para mim, assim, por mim mesma. Neste 7 de novembro, gostaria de recordá-la que é Cristo quem sustenta a sua vida, não os aplausos dos homens. Pare de se preocupar apenas com o que os olhos humanos podem ver, porque devemos nos focar nos órgãos vitais, né? Foque, ela fala, foque nos órgãos vitais. Que palavra, né? Que ensinamento, que conselho. É para nós refletirmos, mulher. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupadas com o externo, né? Tão preocupada com a beleza externa. E nos esquecemos que Deus, ele não faz acepção nem do externo com o interno. Por isso, foquemos nos nossos órgãos vitais, cuidemos deles, cuidemos. Aqui é um conselho para estarmos cuidando daquilo que nós não vemos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus amado, meu Abba, meu Papai, obrigada por esse ensinamento, por esses conselhos, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigada pelo teu glorioso amor e tua misericórdia que se renova cada manhã em nossas vidas e desperta em nós, Pai, a não estarmos focados somente na beleza externa, mas que nós foquemos em nossos órgãos vitais, que nós cuidemos dele, que nós tenhamos nosso coração quebrantado diante de ti, que nossos corações, nosso espírito esteja cheio do teu Santo Espírito. Eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Desejo a todos um bom início de final de semana.